Estou aqui em um dos terrários aquários para a gente falar um pouquinho deste híbrido aqui, ó. Toda vez que eu trago o Anthurium Delta Force, acho interessante relembrar que é um carinha que não produz semelhantes a partir de frutos, tá? Embora ele esteja aqui com uma infrutescência, primeiramente de um outro híbrido aqui, o doador de pólen é um outro híbrido com 3 espécies misturadas, mas se fosse uma selfie aqui, o Delta Force, assim como alguns cultivares, ele é um cultivar, ele não vai gerar indivíduos por sementes semelhantes. Então é o típico cara aqui, Anthurium Delta Force, que se a gente quiser um representante aí na coleção com as características do próprio cultivar, o clone vai ser o caminho certo, tá? Seja estaquia, seja agora os meristemas aí que estão aos poucos se espalhando pelo mundo. Sobre este híbrido aqui, é uma tentativa, vamos ver o que vai gerar, né? A gente tem Anthurium clarinervium e Pedato radiatum na genética do Delta Force, e nessa combinação que eu realizei, nessa criação que está vingando, né? Está crescendo até aqui relativamente rápido. A gente tem a referência aí do clarinervium, como desenvolve devagarzinho, são frutos bem grandões, a se comparar com os frutos de outros Anthuriums, e demora para se desenvolver, justamente por causa do tamanho, né? Aqui aparentemente vão ser frutos médios, não vão ser tão grandes assim, já puxando a genética aí do Pedato radiatum, supostamente, né? Não sei a cor que vai ficar, não sei se vai ficar laranja, como é do clarinervium, a gente vai precisar guardar. E a ideia foi fazer um cruzamento, realizar uma criação aqui com outro Anthurium híbrido um pouco mais complexo, 3 espécies misturadas, para ver o que vai acontecer aqui, né? Neste terrário aquário eu mantenho também um clone por estaquia do Anthurium papillilaminum trine, trígono, né? Estou testando em microclimas diferentes esses clones para ver se a gente mantém as características deltoides assim, que inclusive inspira o nome, né? E até o presente momento, nos testes todos que eu tenho feito, essas características de forma deltoide, pecíolos e caules vermelhos, pecíolos um pouco mais longos do que as matrizes, né? Que é uma variedade do Anthurium papillilaminum e jardim, entre nós um pouco mais longos, a antocianina que se perpetua nos próprios caules, né? Vamos ver se mantém todas as características e possivelmente aqui, possivelmente não, certamente, assim como o Delta Force, esse cara vai ter essas características a partir do clone, como este aqui. Os frutos dele, a genética que vai ser transferida dele para um outro dele, por exemplo, numa selfie, muito provavelmente não vai transmitir em 100% das sementes essas características anatômicas. Pelo contrário, por isso que eu falo muito assim, híbridos complexos, Delta Force, cultivares como Trine, o ideal para você ter a forma, o jeitão da planta igual ao que você se inspira, precisa vir de clone, tá? É muito mais seguro vir de clone. Inclusive dos híbridos complexos aí, Michele, Zara, SKGs da vida, né? Vamos entender um pouquinho mais aí dessa questão da variabilidade genética e da separação de cultivares. Olha só, 3 vasinhos ao centro aqui da tela. São 3 irmãos, Anthurium tropicans 01, X papillilaminum tropicalia. Eu considero esses 3 relativamente semelhantes, eles estão crescendo com essas formas aí, que vocês estão observando. Muito provavelmente alguns de vocês já reconhecem, só de olhar, a textura meio emborrachada, né? Puxando um pouco mais para o velutino. E as formas, os formatos, nesses indivíduos, por enquanto, parecem semelhantes. E esses caras são Anthurium tropicans 01, X papillilaminum tropicalia. Agora vamos comparar com 2 outros irmãos que eu já separei com potencialidade de cultivares. 2 cultivares distintos, inclusive, bem distintos. Bora ver lá.
Olha só, esses dois carinhas vieram da mesma ninhada. São todos irmãos por sementes, os indivíduos que eu mostrei na cena anterior e esses dois aqui, tá? Primeira coisa bem notável, este indivíduo é o que está crescendo mais rápido de todos. Mas antes vamos falar desse. Esse carinha aqui, ó, ele me chamou a atenção por quê? Porque a lâmina foliar em expansão, não tem nenhuma agora, tá vermelha, bastante vermelha. Diferente dos irmãos, que na média apresentam assim tonalidades meio douradas, né? Esse carinha aqui trouxe tonalidade bem vermelha, uma composição de antocianinas bem interessantes assim, e que já me sugeria então que a lâmina foliar formada ia apresentar um tom bem escuro, tá? Uma tonalidade bem escura mesmo, como vocês podem notar. A folha é relativamente rígida, e isso ele herda do doador de pólen, Anthurium papililaminum tropicalia, que é exatamente esse carinha aqui, ó, pai dele aqui. Ele tem esse formato bem cordatinho, né? É um coraçãozinho bem equilibrado, bem balanceado aqui. E isso me fez crer que ele fosse diferente. E está, por enquanto, em relação aos demais irmãos, inclusive este que está ao lado. Este que está ao lado está crescendo muito mais rápido em relação aos demais, muito mais rápido mesmo. Dá uma olhada como está a estrutura de caule já. Ele é um pré-adolescente aqui. Não vai demorar muito para surgir a primeira gema separada, apartada de prófilo e catáfilo, tá? Por enquanto nasce na base do pecíolo anterior. Esse cara tem aquela forma deltoide meio balão que eu falei para vocês, tá? Bem interessante também. Os carinhas anteriores, esses dois, tudo muda por semente, da mesma geração, e tudo híbrido do Anthurium tropicans 01 X papililaminum tropicalia, tá? Só que esses dois caras, eles vão poder ser, se continuarem assim com essas características distintas, menos o crescimento, menos a velocidade de crescimento, mas mais a forma, né? Formas distintas em relação à média lá, que eu mostrei para vocês. Vamos ter aqueles três indivíduos lá anteriores com uma média. São formas distintas entre si. Então esse cara, potencialmente, mesmo sendo Anthurium tropicans 01 X papililaminum tropicalia, e esse cara a mesma coisa, eu posso dar informalmente nomes de cultivares aqui da minha coleção e que ocasionalmente irão aí para vocês também, tá certo? É bom reforçar, todos os breeders e colecionadores seguem essas cadências de padrão e tudo mais, não necessariamente, não tem rigidez, não tem rigor. Eu acho que organicamente o mercado aí vai, as pessoas, os colecionadores vão analisando ou internalizando o que acham mais interessante, e o único ponto é que toda essa cultura de seleção, separação, faz parte de instruções e conceitos da horticultura, tá? Ninguém está reinventando a roda aqui, tá certo? Tenho amigos biólogos, inclusive, que super curtem e validam esse tipo de forma de trabalhar, de organizar as plantas, tá? Isso não é algo exclusivo a Anthurium. Esses dias eu estava editando um dos vídeos lá do Sítio e Jardim, onde o nome do cultivar era, sei lá, N9, algo assim, tratado como cultivar. Vamos ver aqui como essas plantas vão ficar. Vamos ver se elas vão ficar suficientemente atraentes, principalmente para mim, prioritariamente para mim, melhor dizendo, para depois levar aí para vocês com o nome ou sem, tá? Mas a priori, então, os três carinhas que eu mostrei no começo deste tópico aqui, eles, na minha visão, são dignos do nome Anthurium tropicans 01 X papililaminum tropicalia. Essas variações se mostraram perceptíveis nesses indivíduos tropicans 01 X papililaminum tropicalia e nesse tamanhinho, mas não quer dizer que todos os híbridos aqui que eu tenho criado já apresentam essas variações mais nítidas, mais expressivas nesse tamanhinho, nesse pequeníssimo porte, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, cuja variabilidade genética ainda está mais difícil de perceber.
Já notei algumas pequenas nuances, são muito mais sutis, tá? Que seria do Anthurium Zipper X Pap Tropicalia também. As nuances são um pouquinho menos expressivas, ainda num tamanho tão juvenil assim. O Gonçalo, que é um colecionador português e que mora em um dos países nórdicos da Europa, que eu não lembro qual que é agora, ele vira e mexe, me cutuca e fala: Fly, quero ver lá o Furcatum, o Regardens, Papililaminum Regardens com Furcatum. E essa aqui é uma das mudinhas que eu selecionei, tá? Já selecionei por quê? Bom, matriz Regardens. Com essa carinha, com essas folhas agudas e não obtusas, né? Não arredondadas e sim pontiagudas, tá na cara aqui que herdou a genética do Furcatum, tá? Sendo que a matriz, quem gerou os frutos, foi o Anthurium Papililaminum Regardens. Então, pequenino assim, esse cara já denuncia o sucesso do híbrido, da criação. Agora a dúvida é, será que eu vou conseguir obter algo semelhante ao Furcatum, só que com características mais aveludadas? Essa foi a ideia, tá? E esse aqui tem grande chance de trazer formas mais do Furcatum, só não sei ainda se virá o toque emborrachado predominante aí, né? E o quanto os lobos vão ficar pronunciados, o quanto os folíolos, né, vão ficar pronunciados como é no Furcatum. Tá aqui, Gonçalo, ó, mudinha tá indo. Vamos ver aqui o que vai acontecer com ela. Aqui estão os demais irmãos. Um ou outro também está vindo com a característica do indivíduo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Outros já estão mais com as folhas mais cordatinhas assim, né? E para quem não viu ou não lembra, foi um híbrido que gerou muitos frutos. Foi uma tentativa que gerou muitos frutos, tá? Um volume muito grande. A espádice estava tomada por frutos, só que a qualidade das sementes. As sementes vieram, na grande maioria, muito mal formadas, tá? Eu tive aí a frutificação completa, muitos frutos, como mencionado, mas a maioria aqui virou adubo, tá? Coloquei todas aqui, mas a maioria aqui já virou adubo, já era. E a gente nota até velocidade de crescimento muito irregular. Tem carinhas aqui muito atrasados e outros mais avançados. Eu vou retirar os indivíduos mais avançados agora e transferir para vasinhos individualizados também. São indivíduos ultra pequenininhos ainda, então na individualização dos vasos vou colocar um substrato ao máximo inerte, aerado, poroso, sem muito resíduo que possa compactar ou deixar muito encharcado e molhado o solo. O substrato bastante inerte e aerado aqui é composto por casca de arroz carbonizada, carvão e perlita. Por que bastante inerte e aerado na situação? Porque as raízes estão minúsculas. É a primeira vez que eu individualizo em vaso assim plântulas tão pequenininhas, tá? Nesses casos aqui, ó, os cotilédones, 2 só, tá? Acabou de germinar. Quer dizer, germinou faz tempo, só que o processo foi lento desse cara. Outra característica aqui, lentidão. Tá certo que o período, a temperatura na ocasião não estava tão lá favorável, mas com certeza, além da perda muito grande, com sementes mal formadas, o crescimento, a germinação foi muito lenta desse cara também. Vocês vão me perguntar, mas Fly, não está muito pequeno a plântula para individualizar e colocar já em substrato assim? Talvez, né? Eu estou fazendo um teste aqui, pegando exatamente essa criação híbrida em específico, para testar aí a separação, a individualização em vasos já bem pequenininhas, primeira vez que eu tiro tão pequena assim, e para ver também como elas vão se comportar já num substrato mais inerte possível. Vamos torcer aí para que não tenha perdas, né? Porque é uma criação híbrida, como vocês viram, que gerou muito poucos indivíduos. Ter perdas aqui não vai ser muito gostoso, né? Poderia ter colocado nessas mini estufas aqui com esfagno? Poderia, mas como eu falei, é um teste aqui que a gente já está fazendo. Nunca fiz isso,
de replantar e individualizar plântulas tão pequenininhas assim e quero ver se o bicho aguenta, tá? Bora agora condicionar no ambiente que eu estou idealizando aqui. Estão aí devidamente condicionadas as plântulazinhas, 4 delas. Estou com uma sensação, com uma intuição que vai dar bom, tá? Embora sejam plântulas muito novinhas, raízes minúsculas, vai funcionar bem. Resultado aqui, principalmente do sistema de iluminação, cuja marca aqui, cuja configuração eu desconheço, está sendo bem interessante. E é bom dizer que para plântulas assim, para crescimento a partir de semente ou plântulas, a gente não tem que encanar demais com o tipo da curva de espectro, a configuração das ondas de cores assim, tá? Em geral essas lâmpadas vão entregar o básico, que são os fótons azuis e vermelhos, os principais aí, para alimentar plantinhas que em hábitat original vão estar lá na base do subbosque, na área menos iluminada possível, muitas vezes recobertas por folhas secas e tudo mais, né? Então assim, são plantas que em fase inicial exigem muito menos de uma iluminação cheia das coisas e cheia das configurações e detalhes, tá? Então assim, tá tudo crescendo muito bem. Mais uma vez, o fator calor todos os dias está ajudando demais. Internamente aqui eu vou recalibrando o fiozinho de água, tá? Por isso também substrato muito inerte, para que essa combinação de fiozinho de água na base com o substrato não gere nenhum tipo de podridão, tá? É uma equação aí que tem funcionado muito bem, substrato inerte e aguinha na base, tá certo? E por enquanto todos os carinhas que eu coloquei aqui estão respondendo bem à temperatura, à umidade e à iluminação, e também ao sistema de nutrição e ao tipo de solo entregue. Todos os fatores climáticos, todas as relações fenotípicas aí. Então é isso, meus queridos colecionadores de Anthuriums, atualizações quase que em tempo real de tudo que está rolando em cultivo. Primeira vez que eu replanto e individualizo plântulazinhas tão pequenininhas, em substrato já final, vamos dizer assim, tá? Vamos ver se nenhuma vai estressar e se incomodar demais com o tipo de substrato que antes era o esfagno, tá certo? E a gente segue o jogo assim, nessa produção, nessa brincadeira que é muito divertida, nessa sensação do que vai virar esses caras. Tenho mostrado para vocês aí que variabilidade genética nos prega excelentes surpresas, né? E é assim que a gente vai trabalhando, tá bom? Trabalhando e se divertindo. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly.